Boa noite, pessoal. Esperando aí começar a nossa live de hoje. Começamos cedo, segunda-feira já. É que essa semana vai ser bem movimentada. Temos aí uns convidados bem interessantes. Oi, pessoal, chegando. Boa noite. Boa tarde, não sei se aí tá escuro já, aqui já escureceu. Oi, Rafa. Oi, Ana. Laura, Carol, Ana Paula, Cris, Fabrícia. Tudo bom? Então, tava contando aqui que essa semana vai ser bem movimentada, porque a gente vai ter três terapeutas convidadas. Então, de lugares bem diferentes, com trajetórias bem diferentes para contar pra gente, para compartilhar aí as questões da que a terapia floral trouxe. Oi, Mara! Tem gente em bastante lugar diferente. Hoje a gente vai receber uma terapeuta holística que eu conheci lá em Vitória, no Espírito Santo. Ela trabalha lá, é farmacêutica também. E acho que vai ser bem interessante, assim, porque quando eu assisti ela, a gente foi num evento do CRF de lá, que eles me convidaram para falar, foi o dia inteirinho de evento sobre terapia floral. E aí me chamaram, eu fui representando o Conselho Federal e eles chamaram, foi muito legal, porque eles chamaram os colegas de lá, para valorizar também os terapeutas de lá, que são farmacêuticos e que também estudaram terapia floral bem na mesma época que eu. Assim, tinha duas meninas mais novas, que eu também quero trazer elas aqui, que elas têm uma visão assim bem diferente, assim, bem mais moderna, assim, da terapia floral. E aí tinha a Luciana e tinha um outro colega. E aí eu gostei muito, assim, da fala da Luciana. Ela é também psicanalista. Ela também fez a pós. Eu não sei se vocês sabem, eu não sabia disso, tá? Porque eu tinha um terapeuta que era psicanalista e era farmacêutico. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer pessoa, se eles aceitarem a tua inscrição na pós, tu pode ser psicanalista, vocês sabiam? Eu pensava antes que era só quem era psiquiatra ou psicólogo. Não, se eles aceitarem, dependendo da escola, e tu tiver alguns cursos prévios, eles avaliam o teu currículo para aceitar tu entrar no curso. E essa colega que está entrando, ela também é psicanalista. Então é bem, e é um estudo assim fascinante, porque dá uma visão assim mais ampla pra gente também saber como aplicar esses conhecimentos holísticos dentro de um conhecimento mais sedimentado. É bem interessante. Como ela já entrou, que horas são? Já tá na hora? Ai, gente, peraí, eu vou ter que sair. Olha a pessoa, vai ter que sair da live pra buscar o relógio. Desculpa. Fiquem olhando, a Morgana não tá ali hoje, né? Ela tá lá na rua. É a única pessoa que faz live e sai no meio da live pra buscar. Não, porque senão eu não consigo ver, eu não fico mexendo aqui no celular, tenho medo de desconectar as coisas. Tá? Não, já faz 5 minutos, acho que eu já vou chamar a Lu. Tá, primeiro eu vou apresentar ela então. Então, a Luciana Roque, ela resumiu o seu currículo, né, gente? Porque era muita coisa para poder, senão eu ia ficar aqui falando minutos e minutos. Luciana Roque, de Vitória, no Espírito Santo. Ela é farmacêutica homeopata, ela é psicanalista, terapeuta floral, terapeuta vibracional. Ela é fundadora do Instituto Flor e Ser, que é bem legal esse nome que eu gostei também. Empresária do ramo da saúde e longevidade, ó. E olha que legal, especialista em saúde mental da mulher. Tá ótimo para nós, o nosso público, a maioria é mulher. O Rafa, ele tá ali, mas o Rafa, ele tá especialista em mulheres. A esposa dele deve estar adorando, porque ele convive com um monte de mulher e aí ele já tá ficando, ó, craque nas questões femininas. Então vou chamar a Lu aqui. Tá conectando. A Lu, esses dias eu fiz uma live com ela no perfil dela.
Olá, Oi, tudo bom? tudo bem, querida? Tá me Tudo e ouvindo bem? contigo? Boa Tudo noite a bem. todos, boa noite, Anaíle. Tava aqui falando de ti, não sei se tu ouviu tudo, mas eu tava fazendo Bom, propaganda do teu trabalho aí que tu faz em Vitória. Eu ah, achei o delícia. máximo quando eu conheci as coisas que tu contou, que todo mundo. Eu até nem falei isso, mas quando ela falou, gente, cada um falou, teve uma fala. Quando ela falou, todo mundo ficou em silêncio, assim, ficaram todo mundo meio mudo, assim, sabe? Ela chegou a falar de todo mundo. Até um conselheiro federal lá do conselho, ele anotou as coisas que ele ficou tão impressionado com as frases que ela falou, que ele ficou encucado. E aí ele anotou, ele fazia, eu quero perguntar, isso aqui o que que quer dizer? Isso, ele tava assim, ó, encantado, né? Não tava? Foi, Coisa mais foi querida lindo, ele, né? foi lindo, E foi aí um grupo depois, maravilhoso, né? Nosso grupo ficou hoje, até hoje, né? Um até hoje a respeito, gente uma tem, confiança entre nós, né? Foi lindo, lindo. com certeza. E Lu, queria que tu contasse para nós, então, o tema é o que que a terapia floral mudou na tua vida, né? E eu queria que tu contasse Nossa. como é que tu conheceu os florais, a primeira vez que tu tomou, ou tu já foi direto para um curso, como é que foi? Então, o floral ele veio de forma sutil da minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. E aí depois, na década de 80, né? Já sou bem jovem, tá, gente? Já estou com meus cinquentinha. Na década de 80, no final de 80, quando eu estava na faculdade, e tive a oportunidade de conhecer uma farmácia e fazer estágio numa farmácia homeopática, e que na época chamava Grau, hoje é Viver, em Ouro Preto, Minas Gerais. A farmácia é linda, inclusive a proprietária é uma pessoa também de muito conhecimento, né? É com essa proposta mesmo do indivíduo como um todo, conhece a homeopatia, conhece o florais, olha, enfim, a Lilita, eu chamo de Lilita, mas é Eliana, mas é Lilita para os íntimos, a farmácia chama Vivere hoje, é linda a farmácia, e a história vai fazendo 27 anos hoje, a farmácia, hoje não, né? Nesse mês, 27 anos. E aí, então, só um pouquinho da minha infância, aos 6 anos, né? Para o floral, aos 6 anos, fica estranho, né? Sim, eu Mas, queria ter tomado quando era criança, ia me ajudar um monte. e sim, mas na verdade eu não tinha essa consciência do tomar, do ingerir. Mas eu tinha uma árvore na minha casa que eu conectava muito com ela. E ela trazia assuntos que às vezes eu dividia com a minha família, minha mãe, no caso, e ela falava que eu estava ouvindo histórias ou estava ouvindo conversa do meu pai e da minha mãe, né? Que às vezes discutia, eu levava algum assunto. Mas eu tinha certeza que aquela árvore falava alguma coisa comigo. E também a minha avó tinha uma hortinha e era fechadinha. A horta dela era muito humilde, era a horta assim, que tinha um monte de plantas para chá, né, as ervas, a fitoterapia ali, e o canteirinho dela bem humilde, com as covinhas, mas quando eu ficava triste, ou a minha mãe brigava comigo, meu pai brigava, enfim, então brigava com os irmãos, eu ia para a horta e segurava na pontinha das folhas como se estivesse dando a mão a essas plantas. E eu Que sentia que eu legal! era tão acolhida, eu era tão abraçada por isso. E imagina, eram moitas de plantinhas, né, de chás. Não tinha nada organizado. Eu entrava no meio daquela moita, mineiro fala moita, né? Daquelas plantinhas e sentia acolhida ali, sentia abraçada com isso. Então, o reino vegetal na minha vida foi assim algo muito profundo, muito gostoso desde então. E a casa da avó materna, essa era a casa da avó paterna, da horta. Da avó materna tinha um quintal enorme. Nós não tomávamos no café lá, nós comíamos o que tinha no quintal. Frutas, muitas frutas. E tinha um pé de carambola que ela era tão enorme que fazia tipo a cabana. Então, quando eu entrava ali dentro, gente, era uma energia que eu não sabia explicar o que é aquilo. Era muito bom, era revigorante. E eu sentia novamente acolhida, acomodada, era um conforto interno que eu não sabia explicar. Eu sempre gostava de estar ali. Então, assim, no meu desenvolver, eu sempre associei que as árvores, que as plantas me protegiam. E toda vez que eu passava por uma árvore, eu tenho necessidade de abraçar. Isso desde pequeno, eu abraçava. E em frente à minha casa tinha uma mangueira que ficava do lado dessa árvorezinha que eu conversava, que graças a Deus depois apareceu a novela Meu Pé de Laranja Lima, e aí que ele conversava com a, né? E aí eu fiquei, opa, tem alguma coisa aí que não é tão.
Não ficou tão doidinha assim, né? E aí, assim, como o nosso grupo, né, nos nomeamos, né, fora da caixinha, né, Janaína? Nosso grupo, que nós temos sempre um outro olhar para tudo. E aí, quando eu fui desenvolvendo muita afinidade com a planta, né, sempre abraçava essa mangueira, ela tinha os dois troncos, então a forma de ver. E assim, eu entrava no meio daqueles troncos e ficava abraçada. Eu abraçava um como se fosse duas pessoas ao meu lado, sabe? Às vezes abraçava as duas assim. Criança, eu tinha esse comportamental. E aí, voltando, quando eu faço faculdade, vou para Ouro Preto e começo a interessar, né? Lá tem muitas plantas também, tem muitos verdes, e conheço a Lilita, que é a dona da Graal, e eu tive a oportunidade lá de conhecer realmente o floral, manipular e começar a usar o floral. É incrível que o primeiro floral que eu tomei foi o Hum. Pine, né? O Ah, menina, mas eu Pine sou a mulher do Pine. É um dos que eu mais tomei na minha vida. foi o Pine que eu tomei. E aí, quando eu tomei, à noite, eu tive sonhos de choro, sabe? Eu sonhei muito. E assim, eu não lembrava dos sonhos, mas assim, eu lembrava que eu estava chorando e um sentimento, depois foi me dando um sentimento de alívio também, um choro. Eu não esqueço esse dia, foi o Escolheu Pine. para ti? Esse floral foi tu que disse, eu quero tomar esse? Não foi alguém que te Sim. deu? Sim, quando eu abri aquele momento ali do floral, foi logo assim, quando cheguei na farmácia dela, me apresentou aqui é o setor dos florais, as cápsulas, a homeopatia, e estava um frio, aí o preto assim, tudo branco, úmido. E é aquela coisa de sair de casa, filha mais velha, enfrentar uma faculdade, o desafio todo, a República Federal, conseguir vaga, né? E então tinha algumas questões ali que estava a resolver. E aí, na hora que eu abri o compartimento que tinha os florais, sabe quando o olho vai assim, pum, bateu, pai? Eu falei, e eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito assim, chegou, as coisas vêm, eu pego, recebo, e se tiver que devolver, compreender, passo. Mas assim, eu sou muito desse observar do primeiro contato. E o pai me veio. Preparei o pai, me deu vontade de colocar outros florais, porque eu queria conhecer, queria tomar tudo. Quando você conhece o Mas floral, botou só um, só ele sozinho. sozinho. E aí eu sou muito dessa coisa do sentir, perceber, ver para crer, sabe? Sentir realmente. E já estava nessa proposta da homeopatia, né? Porque já estava estudando na faculdade, homeopatia, lá na farmácia já está, né? A farmácia homeopática também. E aí eu tomei, aí pedi que preparasse, ainda não sabia como preparar, a Lilita preparou para mim. E foi, eu levei meu vidrinho lindo, maravilhoso. Sabe aquela coisa assim, que eu tava, olhei para o vidro e conversei como se tivesse um ser ali falando, olha, cuida de mim. Eu falei mesmo, cuida de mim aonde eu não consigo acessar ainda. E fui tomando. Eu Aí tenho uma tomei meus quatro. paciente, eu tenho uma Ah, paciente que ela diz, no momento que eu pego a receita, eu acho que já começa a fazer efeito, ela diz assim. mas você Eu já sabe que começo a me sentir melhor, assim, só de saber que eu vou tomar aquilo ali. Ela disse, é impressionante. sim, É a que nem isso daí radiestesia. da vida. E a radiestesia proporciona isso, essa avaliação também, né, Janaína? A radiestesia, Sim. alguns terapeutas usam a radiestesia, tem um mapa, tem uma tabela, tem uma forma, né, de nomear, que eles colocam o pêndulo ou o aparelho de radiestesia, e aquele aparelho, em contato com o nome ou a conexão do terapeuta com o indivíduo, o pêndulo nomeia qual é o buquê ou o floral que precisa, bem como os fitoterápicos também, né? Então, assim, essa Sim. consciência emocional do quântico, essa interligação, esse acesso ao outro, ao universo, é muito lindo e está tudo interligado. Nós somos, né, um contexto. E aí foi, eu tomei meu Pine, né, tive uma noite, gente, eu não cheguei a tomar 3 vezes ao dia, porque nós tivemos o movimento da farmácia, eu aprendendo, então, enfim. E a Lilita me apoiando, vai fazer. A Lilita me entregava as coisas para fazer, e assim, sou muito grata com a Lilita. Farmácia Viver, gente, em Ouro Preto. E aí, quando eu tomei a última gota para dormir, eu já tomei e dormi. Assim, sabe quando você pinga e já dorme? Eu falei, e aí fui para o sonho, e esse sonho foi assim, eu não lembro dos sonhos, nunca lembrei dos sonhos, mas assim, sabia que eu chorava muito, mas tinha alívio, sabe? Tinha muitos alívios. E quando eu acordei foi o mais interessante. Eu tinha uma questão pendente que eu sentia muito culpada. E assim, eu não estava associando que o floral era para culpa, eu estava associando que eu tinha tomado floral e que tive um sono choroso, vamos dizer, uma noite chorosa, sem saber o que que era, mas Uhum. dormi. Eu sabia que eu chorava. E aí, quando eu acordei, eu peguei o vidro, veio um insight do que eu tinha que fazer com aquela situação.
Aí eu comecei a Impressionante. chorar. Eu comecei a chorar de novo. Ainda quando eu chorei, que eu lembrei que meu sonho tinha havido muitos choros, né? E aí fui logo lá, falei assim, ok, obrigada. Eu sempre converso muito. Obrigada, Floral, já entendi. Tomei minha gotinha de novo, e quando estava chegando próximo de tomar aquela decisão, resolver aquela questão ali, eu comecei a tomar o floral mais vezes. Eu falei, eu preciso de você, alguma coisa está pedindo esse floral. Eu fui tomando mais vezes, né? A solução é, preparada, né? E Uhum. aí tomei a decisão. E a partir daí, nunca mais parei de tomar floral. E nunca mais parei de comentar e indicar floral, porque todo mundo, para mim, depois do Pine, eu falei, gente, todo mundo tem que experimentar o Pine. Eu achava que todo mundo tinha que tomar o Pine. A E gente aí sempre acha depois, que todo mundo tem que tomar o mesmo que a gente. É. Deixa eu te contar então do meu também. pode. Sabe que a primeira vez, quando eu fui, eu tinha um professor que era um médico, que hoje ele não trabalha mais com isso, trabalha com terapia reencarnacionista. Mas na época ele Aham. trabalhava com florais. E aí ele fez na feira do livro, ele deu autógrafo do livro dele. E Hum, aí eu fui lá para receber o autógrafo, o lançamento do livro, saí de lá, sabe aquela coisa feliz do livro novo, assim, saí com ele no peito, assim, feliz. Aí eu sentei no ônibus e pensei, ai, o que que eu vou ler? Ai, vou escolher uma página para ler. Aí eu olhei o sumário, assim, e aham. dizia, assim, amor, abandono, era tudo por sentimentos, assim. Hum, Aí eu peguei, disse, ah, vou escolher um, qual é que eu vou escolher? Culpa. Vou abrir o capítulo culpa para ler. Quando eu abri, menina, eu tava tomando todos os florais do capítulo culpa. Eram 6 sistemas. Eu só não tava tomando assim, ó, Pine e Pinus, que é a mesma flor, uhum. só que de sistemas diferentes, um de Minas e outro de Bar. O único que eu não tava tomando era Pinus, porque eu tava tomando Pine, mas todos os outros, do Alasca, do deserto, da Austrália, eu tava tomando. Eu fiquei tão chocada que eu fiquei muda. Eu fechei o livro e fiquei assim, ó pensando, É, meu Deus, nem é eu tinha me dado conta que todos aqueles ali tinham uma temática de culpa. Impressionante, perfeito. né? Perfeito. E é isso, sabe? Quando você percebe essas questões que vai nos acontecendo com tanta profundidade e que não existe assim acessível uma interligação que eu consiga palpar e falar, não, né? E aí eu fico cada vez mais encantada com toda essa proposta energética, né? Toda a proposta vibracional. Então, o Floral participou. Então, eu nunca mais parei de tomar Floral, época de provas na faculdade. Nossa, como eu tomava Floral? Litros de Floral. E eu falava, Lilith, você pode comprar estoque aí, porque eu vou dar conta de todos, enfim. Era muito. E assim, como morava em República, né? Algumas pessoas iam, vinham, tinha que escolher pessoas para morar com a gente, né? Dispensar as pessoas, às vezes você queria, mas ela não era aceita na República. Então, assim, essas perdas também. Então, mas assim, o primeiro floral para mim foi Pine, e as minhas gestações eu tomo muito floral. Inclusive, quando nasce o neném, as minhas filhas, elas tomam floral antes de cortar o cordão umbilical. E, na época, trabalhava muito... Os florais, eu identifico com todos, mas eu trabalho muito com Bar e Saint-Germain. Muito. Gosto de Minas, também trabalho com Minas, porque eu acho que Minas, o feminino de Minas é bem legal, gosto muito. Uhum. Então, assim, as minhas filhas tomam floral durante a gestação toda, né? Cada mês, cada trimestre, eu trabalho uma harmonização na gestação, tá? É lógico que cada mulher vai ter uma harmonização em cada trimestre, por mais que no trimestre aconteça determinados fatos durante a gestação, cada mulher passa por esse trimestre de uma forma, né? Então, eu fui percebendo, eu tenho profissionais, colegas que me acompanham também. Eu gosto muito de ser cuidada, me permito ser cuidada, eu prefiro até ter um olhar de uma escuta do outro, né, que sai desse... E uma vez uma colega, né, profissional passou o beat para mim no momento que eu estava mais achando que estava calma, leve, sabe? Ela Ai, como eu falou, tô tolerante. Ai, eu tô tão nossa, tudo flexível. compreendendo, tudo resolvendo, ela me tá com beat. Ela só olhou para mim assim, fica quieta e me obedece. É o beat. E eu falei, eu nunca tomei beat por pensar que não era o meu perfil. Foi assim, foi perfeito o beat, Para sabe? quem não sabe, gente, Beat é uma pessoa muito crítica. A pessoa que tá Sim, sempre classificando as coisas, sempre ela tem que fazer um porém. Então, às vezes, são pessoas sim, intolerantes, né, com as diferenças. sim. E aí eu pensando que eu já estava no outro, com outro despertar da consciência, compreendendo o mundo, terapia do espelho que eu vejo no outro, vejo em mim, ela me joga um beat. Então foi esse transformador também.
Então, assim, o Rescue para mim foi fantástico na minha vida, né? Inclusive o Rescue é o floral que eu tomo. Quando eles, tentei parto humanizado com o Dr. Paulo Batistuta, um ginecologista obstetra aqui em Vitória, fantástico, que ele é... É, Cris. A Conhece? Cris pergunta floral do Virginiana, porque eu já dei muito para ela, você é minha paciente. Ah, legal. Sempre E sai um aí kitzinho ele... ali na fórmula dela. Então, o Rescue é fantástico, é uma fórmula emergencial, ele é composto por várias flores, é um buquê, né, já pronto. E as minhas filhas tomam, né? Quando tentei parto humanizado, não consegui por algumas questões, mas fomos até a última. Minha filha chegou, a caçula chegou 41 semanas, eu com 48 anos, né? Já estava, então, assim, foi lindo também. Foi uma cesariana muito humanizada, porque o doutor Paulo, ele é fantástico. Não estou fazendo propaganda dele, não, tá? Eu só estou falando que ele é bom mesmo. Não é propaganda. Ele é bom. Grata demais por esse ser divino que apareceu na minha vida, né? Somente num momento tão sagrado que é o parir, né? Que é o gestar, que é o parir, né? E quando você cria uma possibilidade de um parto humanizado e tem que fazer a intervenção cirúrgica, que foi linda. Imagina o seu filho sair, seu bebê sair de dentro de você, ele acolhe seu filho com o ser mais sagrado do mundo no colo dele, consagra o nosso neném, né? E pede toda a equipe dela que, assim, todo o barulho do equipamento foi diminuído o som mínimo possível. As luzes foram colocadas na luz branda. E ele pediu silêncio. Aquele momento era só da Luciana e do neném dela, que é a minha filha Ai, que Sofia. lindo, até me Foi emociona. Que lindo, lindo. foi lindo. E ele Isso consagra a faz quanto Sofia tempo? Que idade está tua com 11 menina? anos. 11 anos. Que legal, muito bonito. Me É, diz uma coisa, Lu, e o teu curso que tu fez a primeira vez de florais, tu estava na faculdade ainda? sim, sim. Depois que eu descobri Pine, eu ia para Belo Horizonte fazer. Teve um momento de estudos lá em Ouro Preto também, que falaram sobre florais. Foi só uma fala, mas eu ia para Belo Horizonte direto. Eu colei grau em farmácia, já comecei a fazer pós-graduação, porque tinha indústria e bioquímica, né? Eu queria fazer todas. Era habilidade. Depois que eu fazia farmácia, era 6 meses ainda. Então, eu colei grau em farmácia, fui lá na reitoria, colei, eu prometo que vou ser um profissional responsável, e comecei a fazer minhas pós, né? Os cursos que eu fiz, fui no Bar Center, foi a formação no Bar Center, que eu fiz o primeiro curso de bar. De São Germain, fiz todos com formação com a Neide Morginaro, presencial com ela. Foi lindo, e ela veio várias vezes aqui em Vitória, Espírito Santo. Minas, fiz com sintonizadores, né? Que é o Breno Sim. também, então aquele casal lindo também. E os outros eu fiz com outros profissionais habilitados, né? O Austrália, fiz com a Isabel Doria, uma profissional perfeita. Enfim, fui vivenciando, fui estudando, não é? Desculpa, eu fiz a Austrália com o Ian White. Ai, sou chiquérrima. Desculpa, É eu fiz muito. deserto com a Cíntia. Não, mas é que Ai, eles vêm. Eu não sei por que que eles vêm para o Rio Grande do Sul. A Cíntia eu sei, porque ela é casada com um gaúcho. Agora o aham, Ian é que trabalhava numa farmácia que trazia as pessoas para fazer os cursos, ela era referência. Então eu tinha muita sorte, porque aí eu pedia folga, e aí eu não tinha folga, porque eu tinha que ajudar no evento, mas eu podia uhum, assistir tudo, né? Eu pagava para fazer o curso, tudo. Na uhum, hora do intervalo eu tinha que vender livro, tinha que tirar aham. dúvida, Ai, que mas lindo. era bem É muito legal, bem lindo legal. quando você lida direto, né, com o sintonizador. É outro processo, é um aprendizado. Eu falo que os sintonizadores, eles trazem informação além do que eles verbalizam, sabe? Ah, Você sim, com certeza. é, nossa, quando você tem, não desmerecendo nenhum profissional que dá, né? A Janaína, ó, a Janaína é uma pessoa fofa, ela fala, dá vontade de falar para casa, né, Janaína? E ela é formadora, né? E, enfim, ela sabe muito, mas assim, então fiz essa formação, sim, né? Toda vez que tenho possibilidade de fazer um curso, eu sou fazer, mesmo com os colegas, eu faço, assim, porque o colega é um presente, os colegas que trabalham com floral, que dão curso, também é um presente, a vivência deles, é isso que faz a diferença, sabe? O E profissional, ele tem sempre tem uma coisa história. diferente para falar pra Claro! gente, né? Sim, eu gosto muito Tipo dessa. assim, ó, vou te dar um exemplo que tu vai entender. Eu fui para Minas, olha, já fazia mais de 20 anos que eu trabalhava com florais de Minas, com todos esses florais. A Edinamara me falou sobre verbena, não, verbenácea, e menina, eu olhei aquilo e disse, como é que eu nunca tomei vervém? Não, aí eu olhei para minha aluna e disse assim, como é que a gente não tá tomando isso? Ela disse, tem de litro?
porque eu entendi outro jeito. Então, às vezes, tem uma coisa para tu ir lá, não é por Perfeito. acaso. Aquele dia, Sim, aquela pessoa falar, e acho que o anjinho da guarda vai dizer, ó, ei, adoro, tá vendo ali, ó, adoro, se ligou que é adoro. pra ti aquilo ali? Não É existe verdade. melhor, não existe melhor aprendizado trabalhar com um colega que já tem sua experiência, ele conta histórias de vivência. E nós Claro, aprendemos muito com a vulnerabilidade do outro, a vulnerabilidade do outro, sabe, Janaína, nos identifica sim. muito, né? Quando o nosso colega está contando as experiências dele, as dificuldades, enfim, aquilo ali é um aprendizado, gente. Nossa, não tem preço, não tem preço. Sem contar que você realmente se recompõe vendo, olha, é isso que eu acredito, aquele colega ali faz isso com tanto empoderamento, eu quero é isso, e como agregou. Enfim, dá vontade de criar um espaço só para aqueles profissionais que estão ali no processo mesmo do conhecimento, na humildade ali, sabe? Não se achando nem mais nem menos, simplesmente compartilhando o seu saber com validade. Isso é muito importante, sabe? Nesse mundo materialista que tem que ver para crer. E quando você ouve um profissional falando da sua experiência, da sua vivência, não tem teoria melhor. Isso fica gravado em nós, sabe? Isso cria referência de surgir a curiosidade de começar um processo, né, buscar a terapia floral, como você disse, de usar o floral que até então nunca pensou em usar, o beach para mim, né? Então, assim, Sim. imagina o beach, Melissa, né? Embaúba, Rio da Paz, né? Mínimo, Luz, tudo bem, mas o beat, né? Mas foi assim, eu honro muito o beat na minha vida, e de vez em quando eu mesmo, olha, coloco um beat, porque nesse momento estou precisando de. Sabe que tu falou da gente escutar um colega, agora eu estava pensando. Sabe que eu tô com um curso aberto, as inscrições do curso online, né? Ah, Primeira vez que eu estou fazendo perfeito. florais de bar. Sabe que tem umas Hum, 3 terapeutas que se inscreveram que elas querem ver assim a visão de outra pessoa? Porque é. como está bem acessível, e também a aula ela vai ser 7 horas num sábado, mas também agora a gente vai deixar gravado para quem não puder estar online ao vivo na hora, né? Qual Então a elas. data? Hã? É dia Qual a 9 data? de. É sábado que vem, dia Ah, sábado do 9. Beto. Nossa, que É. presente, hein? Mas eu achei bem gratificante, sabe? Fiquei bem feliz, assim, de saber que são pessoas que já trabalham com isso, ou com outras terapias, mas que aceitaram, sentiram o chamado de fazer um curso, porque sempre agrega alguma coisa. Mesmo que seja Nossa, uma coisa muito. que eu conte de algum paciente, e aí, às vezes, aquilo que chama a atenção da pessoa, assim, puxa vida, é exatamente isso que eu tinha que tomar, ou isso que a minha mãe tinha que tomar. A gente Exatamente. gosta muito de dizer o que o outro tem que tomar, né? Sim, Eu acho sim. mais significativo quando a gente olha e diz assim, gente, como é que eu não tô tomando Identificado. isso? Eu aprendi isso depois do beat. Depois do beat eu aprendi muito isso. Quais são os. Identificar melhor. E é isso, Sabe que sabe, eu nunca tomei Janaína? beat, eu acho. Será que eu já Ah, tomei, então gente? fica a dica, hein? Esse assunto aqui não foi E por agora eu tô pensando acaso, se isso aí não né? é pra mim. Fazer que nem a minha gineco, ela disse, isso aí é pra mim, deixa eu anotar aqui que eu vou tomar. Ela diz assim, tudo que eu conto pra ela, eu vou tomar, isso aí é pra mim. Ela é mais É. que Nós atraímos os semelhantes. Depois que eu aprendi isso também, atraímos semelhantes, eu ficava muitas hesitâncias. Ah, tá bom, entendi, entendi. Então, é um chamado. É um chamado. O que eu vou fazer com isso é a minha responsabilidade, né? Então, sim. os florais, gente, Ó, eles tratam. a Isis, ó, que tá ali, ela é uma das terapeutas que vai fazer o curso. Que ela Ai, tá morando lá em parabéns, Brasília. parabéns. Vale a pena essa troca, E essa ela troca. disse, ó, que ela achou que precisava tomar todos. Eu tenho um paciente um aluno que disse assim na aula, 36. Aí eu, 36 o que, Renato? 36 que eu já separei que eu tenho que tomar. Ele disse assim, são Mas 38. é, mas 36, eu é. já disse, eu separei que eu tenho que tomar. Eu realmente, quando eu comecei pelo Paine, mas quando eu olhava a caixinha, e aí já estava manipulando, né? Dava vontade de fazer assim, um de cada, a dose já, né? Dose estoque lá na boca, enfim. Mas o floral sempre me acompanhou. Hã? Eu queria te perguntar aí em Ah, Vitória, tá? Como é que tá esse negócio da quarentena? E que os casos que estão chegando mais assim para tu atender, mais incidência de quê? tá. Em Vitória, o processo que mais está chegando para mim, né, é a questão de posso sofrer ou posso não sofrer. Eu estou em pânico, mas alguma coisa aqui dentro fala, não precisa.
Tem chegado muito assim. Ah, eu estou em pânico. Se eu não ficar em pânico, as pessoas vão achar que eu estou doida, porque tem que ficar. É Ah, olhar como se para o tivesse outro. que acompanhar o geral. Exatamente. É. E tem chegado muito as mães também, que estão muito estressadas, porque tem os afazeres de casa que já existiam, mas nesse momento tem outro formato, né? Tem outras demandas. Elas tinham tempo quando os filhos iam para a escola, e agora os filhos estão estudando em casa, e aí tem que estudar com eles. Então, essa sobrecarga, esse estresse emocional, o choro encolhido, recolhido, encolhido ou interno tem chegado muitas mulheres para mim, muitas mulheres chegaram. E os homens que têm chegado a procurar, eles estão pedindo para ser fortalecido, eles precisam ser o homem, sabe? Tá forte ali, né? Às vezes ele é o único provedor e diminuiu a carga de horário, diminuiu o trabalho, e ou a esposa teve que sair do trabalho, então ele tem que ficar muito forte, o choro engolido, né? E chegou um falando que estava com Sim. muito enjoo, que se ele fosse mulher, ele estava grávida, ele falou assim, sabe? E tá com E enjoo? muito enjoo. E aí eles falavam, exatamente. Exatamente, foi muito bom, tá vendo, gente? É muito bom essa troca. E aí ele, no discurso dele, né, tinha muita coisa, um choro engolido, muitas questões engolidas, assim, né? Ele precisava literalmente vomitar aquilo ali, Exato. né? Então, assim, tem chegado muitas mulheres nesse padrão, até Para mim mesmo também. da histeria mesmo, né? Estressada, muito Estressada. estressadas, sobrecarregadas, muito. Mim, Pegaram sempre tudo. culpa, Não conseguem, às vezes, culpa delegar também, né? Não conseguem dividir porque acha que só ela sabe fazer. minha Então, eu mãe tô perfeita. tentando, tem umas que eu tô trabalhando isso. Isso aí, a Deixa mãe fazer. perfeita. Aí tem um filho de 13 anos, deixa eu lavar a louça. Ah, mas não fica direito. Deixa, ó, o beat, não fica direito. Como não fica direito? Deixa É, ficar mais ou menos. Depois tu raspa assim e tira um pedacinho. Não tem, mas deixa a pessoa aprender também, se sentir participante do processo. esse é o Não é perfil verdade? que tem chegado para mim, Janaína. É o mais, que elas não conseguem, sabe, compartilhar as questões que pode ser delegada. Isso é a mãe perfeita, tá, gente? Que está sendo, acha que precisa ser perfeita por cobrança dela mesmo, e aí cria os filhos, desejando que eles sejam filhos perfeitos também, e acaba comprometendo, porque a criança não consegue manifestar, criar essa autonomia, porque tem que fazer daquele jeito, daquele formato, naquele tempo, né? Criando crianças. E tem chegado crianças também que estão com medo, sabe? Crianças que estão ficando com medo porque tá vendo papai e mamãe assistindo muito jornal e os pais fazem certos comentários que elas estão ouvindo que alguém vai morrer, ou que o papai e mamãe vai morrer e ele vai ter que ficar sozinho. Então, outro cuidado também, tá, família? O que vocês comentam, né? Às vezes pensam que sua criança é pequenininha, né? Porque as pessoas acham que criança não entende nada, ela não entende como você entende. Né? Vamos pensar, nós com a nossa idade, com a nossa vivência, quantas coisas que ainda nós não compreendemos, né? Então, tem É chegado verdade. para Florar, nós contamos com pânico, crianças com pânico, não tendo consciência do que realmente está acontecendo, mas como os pais estão reagindo dentro de casa. Né? Que aí eu faço floral para os pais também. Então, chamo, eles fazem para fazer o atendimento para a criança, eu faço isso para a criança, mas o floral da criança só é feito depois que eu faço a escuta dos pais. Tu Porque. falou de pânico. Na quinta-feira, que eu vou fazer uma live, que eu estava conversando quem é que aceitaria de paciente de falar, de contar o que aconteceu, vai vir a mãe de um paciente que chegou assim também. Não queria mais ir na Perfeito, escola e tudo. Aí ela tá até assistindo aí que eu vi ela entrar. E ela vai falar perfeito. sobre isso, porque Ah, hoje está delícia. aflorado isso daí. Hoje ele já é um menino, já é moço, eu acho. Ele tinha 10 Aham. anos quando eu atendia ele, o Rafa. Então, Mas são esses ela vai perfis querer que estão puxar ele para chegando. mostrar ele. Não sei se ele vai aceitar, porque quando vê ele é maior que ela agora. E as grávidas Mas é também, muito né? importante. As mulheres estão grávidas também, com medo muito da hora do parto, se contaminar, enfim, né? Pós-parto, puerpério também, as mulheres já estão naquela posição da sensibilidade, né? Que é um assunto muito interessante também, Janaína, que nós temos que tocar, esse momento do floral e da mulher pós-parto, no puerpério, né? Que ainda a mulher Com não é certeza. considerada no contexto que ela está presente. Então, se o floral na minha vida é assim, é a primeira opção, gente. É no meu tratamento pessoal, da minha família,
Minhas meninas falam, mãe, qual floral que eu tenho que tomar hoje? Estou sentindo assim. Elas já comunicam nesse formato, o floral. A minha netinha já fala gotinha, docinho, Tem meta? pingotinho. Tenho neta. Hoje Eu não ontem fez um sabia. ano. Ai, Eu que tô com a netinha amor! Aurora. Aurora. Que nome! Ai, que A Aurora amor! nasceu prematura, de 7 meses. Tivemos uma obstetra divina, que ela deixou lá na UTI administrar o floral para ela. Inclusive, Ai, que bom. ela UTI, sabe? De início ela ficou com receio, nós fizemos o floral em água, né? E ela ficou com receio Uhum. que poderia engasgar, ela estava entubadinha. Eu falei, não tem problema não, pode pingar na boquinha, no canto da boca, pode passar o floral no pezinho dela, no abdômen, na pele, que vai absorver. Então nós fizemos um floral também, e o floral que a Larissa estava tomando, que é a minha filha mais velha. Enfim, a gestação toda aqui em casa, da minha filha, a minha, foi muitos florais o mês todo, né? Como eu disse. E no meu trabalho, eu não consigo. O paciente chega, eu já vejo um floral ali, ó. A escuta já começa com floral. Ó, primeiro esse floral. Agora, Janaína, Tá. não sei se acontece com você, quando você prescreve, você seleciona os florais para prescrever, e na hora que você vai transcrever para receituário, vem outras Escreve propostas de florais. escrevo Passa errado às outro vezes. floral. Eu queria Já escrever aconteceu um isso? e escrever o outro. Aí eu já Isso! fico, não, peraí. Sabe, tu ia Aham. escrever, sei lá, Mimulus, escreve mustard. Aí tu, ué, sabe, Exatamente. vai escrever Wild Oat, escreve Wild Rose. Ué, Isso. sabe? Eu, às Ah, vezes, eu então, paro ó, e aí eu faço uma pergunta para a pessoa a respeito, e aí, quando normalmente tem aquele isso. perfil que a pessoa não falou, Eu mantenho, né? eu mantenho. Eu Eu mantenho e mantenho. deixo aquele que seria prescrito para um outro momento, acaba nem nunca é prescrito, né? Às vezes, mas o buquê é formado nesse formato também. Você ia falar, eu te interrompi, né? Não, eu ia falar que tá chegando a hora que eu tenho que Ah, chamar, eu quero chamar um paciente. Eu queria legal. que tu trouxesse as palavras finais. Qual é que é a tua página para o pessoal te seguir? Então, é Luciana Flor e Ser. É É, flor com E o ser é de ser, de, né, Flor do do fogo, floral, nossa ser, Senhora. ser psicanalista, né? Do ser que sou, né? Ser psicanalista do Olha, a Ana está indivíduo querer impressionada ler. que a tua pele é tão linda e é minha Ah, aluna. E que tu é obrigada. tão jovem e é vó. Mas isso são os florais. Obrigada. São florais mesmo. Eu usei creme de bar na gestação, barrigão e pele, tá? Creme de bar. E outros cremezinhos aí, creme de bar. Usei muito. E colágeno, né, gente? Nós temos que tomar colágeno. Então, agradeço essa oportunidade, Janaína. Foi muito bom. Eu agradeço. Espero que tenha sido objetivo. E que seja sucesso na sua vida, o seu curso, a sua vida, por ter escolhido Assim seja. essas terapias, tá bom? E gratidão pelo convite. Eu que Beijo. agradeço por compartilhar tanto conhecimento com a gente, pessoal. Estou vendo pelos comentários. Ali, ó, essa menina botou, é Luciana Florescer. Isso aí mesmo, pessoal. Muito obrigada, viu? E sempre é bom te escutar. Vamos falar nossa É. frase do nosso evento? Como é que era a frase? Tudo que Tudo que me acontece acontece favorece. favorece. Vai depender de como eu Então, gente, essa recebo. quarentena, ela pode favorecer a gente também. Tudo que acontece, a gente pode tirar um aprendizado, a gente se reinventa. Sempre é para o bem, sempre é para bom, né? Perfeito. Gratidão, Então, Janaína. tá. Beijo. Obrigada a todos. Beijão. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Então, gente, vou ver aqui. Peraí. Deixa eu ver as pessoas aqui. Deixa eu ver se a Laura está online. Eu tinha conversado se ela aceitaria, se ela tivesse online. Sim, vamos ver. Minha paciente, gente, a Laura, de ó, antiga. Oi, Oi, tudo bom? tudo ótimo. E aí, aceitou o Então, convite, muito obrigada. eu que agradeço pelo convite. E a Laura é bióloga, né, de formação, Isso, eu só sou que bióloga de formação, fiz pós-graduação em naturopatia e hoje trabalho como terapeuta holística, também tenho meu trabalho paralelo, né? E fiz muita terapia com a Janaíne e uma das formas de ter ido para as terapias como terapeuta foi
a terapia floral que a gente fez lá em 2014, 2013, 2014, que Nem sabia a data. E tu te foi. lembra para que é que tu chegou assim, as questões? Não precisa falar, mas tu te lembra o que era o tema que tu veio trabalhar e se isso se resolveu Assim, quando tu chegou? só um parênteses, né? Tipo, eu comecei florais, eu tava na época da faculdade. Então, foi a primeira vez que eu tomei florais. Não foi contigo, foi bar. E foi para Uhum. ansiedade naquela época. E em 2013, eu estava com uma situação bem complicada, pessoal, familiar, porque meu pai estava com câncer terminal. Ele veio a Ai, falecer em janeiro de 2015. E também com isso eu estava tendo quadros depressivos no meu, pessoais, né? E estava acarretando no meu trabalho isso. E aí uma amiga me indicou o teu trabalho e a gente fez um bom tempo, eu não me lembro quanto tempo, acho que no mínimo uns 6 meses que a sim. gente E eu me fez de lembro que terapia. eu vi uma coisa que eu fui dar uma palestra e tu tava, porque teu namorado era, como é que é? Celíaco. Não tinha um negócio assim? É uma palestra que eu fui dar negócio do glúten, Meu ex. não é? Isso, É, teu ex? era o ex. Sim, teve uma palestra, eu nem Sim, foi do lembrava mais disso, mas teve uma palestra mesmo. café, né? Num lugar que Isso, vendia coisas sem glúten. E aí eu fui dar uma palestra sobre florais na doença celíaca, não era isso? isso aí. Mas aí nessa É. época a gente já não fazia mais terapia, a gente já tinha terminado, dado uma pausa, não me lembro, mas eu acho que a gente não É. estava mais fazendo. Eu acho que depois disso que tu veio, tanto que tu disse assim, eu me lembro de ti que eu fui na palestra. Aí eu disse, tu é celíaca? E tu disse, não, era o meu namorado. Eu me Ah, lembro uma coisa assim, é que faz tanto tempo. é, Eu me faz lembro muito daquele tempo café, isso. não existe mais. Era ali na rua onde tem o consultório hoje, que eu atendo ali naquela rua. Aham. Aquele... Quem me levou foi a Carla Paludo, que ela era Isso, dessa associação aí, né? é, da Isso Selbra. mesmo. Ah, faz muito tempo isso. Ah, então foi daí eu não me lembrava. Eu achava que tinha sido uma outra amiga que tinha te indicado. E achava que naquela época que a gente tinha feito a palestra, eu já te conhecia, mas então foi o contrário. Mas tudo bem. Foi uma Não época é, teve esse crítica ali lugar. também, E né? aí, E uma e aí das tu melhorou? Tu acha que foi muito, eficiente pra ti? fez muita diferença, porque eu tomava antidepressivo, né? E eu consegui daí suspender a utilização de antidepressivos. Não fui E eu que mandei, viu, gente? Eu não digo que eu não, disse não, para. não foi. Ela parou. Eu tinha acompanhamento com psicóloga e psiquiatra e fazia terapia floral. E com o acompanhamento dos florais e também a gente fazia homeopatia, eu consegui só com acompanhamento daí das terapias sem parar a utilização da medicação. E foi muito bacana porque me trouxe muita força e abriu muitas coisas para mim, né? Eu consegui ter mais postura com relação à minha vida, porque o problema depressivo todo que eu estava enfrentando naquele momento é que eu estava extremamente triste com a situação da perda do meu pai, que era um quadro que a gente já sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Me sentia muito vítima e não conseguia entender que os outros não tinham nada que ver com isso, né? E achava que eu estava sendo perseguida, então isso fazia com que eu me sentisse pior. E tinha muito medo das coisas em geral. Eu me lembro que eu precisava tirar o carro do meu pai da garagem para botar ele na rua para ser vendido, porque afinal de contas era só meu pai que dirigia e meu pai estava acamado. E eu entrava no carro e minhas pernas tremiam, 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 eu não conseguia tirar o carro da garagem. E aí, numa das terapias, eu conversei contigo, numa das sessões eu conversei contigo, e a gente começou a fazer um tratamento e nem era focado nisso, era por uma outra coisa. Ou se foi, tu não comentou comigo. E deu assim umas 3 semanas, eu precisava tirar de novo o carro e eu, ué, cadê minhas pernas que estavam tremendo sempre, que não estão mais tremendo? E com isso foi tranquilo, sabe? Hoje eu não dirijo por opção de não ter carro, porque o local que eu resido não requer ter carro, Uhum. mas quando eu preciso pegar é muito tranquilo.
dirigir. Não tem aquele pânico, aquele pavor que eu tinha antes, né? Ai, Então, que assim, bom, né? É uma foi muito liberdade, né? incrível, assim. Sabe que eu nunca me esqueço uma coisa, quando tu chegou na consulta com as unhas vermelhas e fez assim, ó. E aí eu o quê? E tu fez assim, ó. Eu disse, o quê? Cresceu tua unha? Eu pensei que tu ruía a unha, não tinha me dito. Disse, cresceu. Não, pintei de vermelho. Eu nunca pintava de vermelho. Eu adorei aquilo. Eu achei o máximo. Acho que tem coisas Sim. simbólicas. Que nem tem uma aluna minha que o batom vermelho era o símbolo da libertação dela, ela ter coragem de usar o batom vermelho. Então ela disse que foi a virada de chave dela, sabe? Que ela mudou a fase, foi quando ela usou e assumiu, eu quero usar um batom vermelho. E tu foi o esmalte vermelho. Hoje Foi ele bem já não legal. faz mais parte, né? Ah, tu Mas não usa mais? assim, não, mas não, mas assim, Mas é para mim outra tá tudo parte. bem. Já é uma outra situação, é um outro momento, né? Já tem alguns momentos que eu uso, é muito tranquilo isso para mim. Mas assim, a minha presença, eu já estou conseguindo marcar ela de outras formas, né? Antes eu tinha muito Uhum. medo de me impor, de colocar a minha posição, a minha forma de pensar. E os florais me ajudaram muito nisso, né? De tipo, ok, eu penso dessa forma, tu pensa dessa outra forma, a gente se respeita, eu não preciso fazer com que tu pense da mesma forma que eu, e se tu quiser fazer com que eu pense da mesma forma que tu, isso é problema teu, já não é mais um problema meu, né? Isso Sim, traz uma com certeza. libertação muito grande. Os florais abriram muito para isso, né? Para eu Uhum. buscar mais coisas além daquilo que eu estava vivendo naquela época. E me diz como é que foi aí tu começou a tomar os florais, gostou, achou legal e começou a estudar as terapias holísticas. E Me foi conta, que muito, aí tu vai fazer um foi, curso. pois é, essa parte assim, ela foi muito por acaso, né? Porque eu nunca pensei em ser terapeuta, né? Eu fiz biologia porque sempre gostei dessa parte científica das coisas, eu me formei em microbiologia, mas acabei não indo para a área da biologia por questão profissional. Passei num concurso público e trabalho até hoje nessa área. E aí um dia já tinha feito terapia floral, fazia coach com uma numeróloga, que também foi muito bacana. E aí um dia uma amiga pegou e disse: "Ah, eu descobri um curso perto do meu trabalho que é a tua cara". Deu qual? Ah, naturopatia. Deu, bah, naturopatia. Tá, tudo bem, né? Eu vou olhar. E aí me encantei com o curso, nem pesquisei muito, fui na primeira escola que me indicaram, fiz 2 anos de pós e foi muito bacana. E, nossa, é outra vida. E agora, gente, a história reverteu, porque esses dias quem me atendeu foi ela. Eu fui lá É, para ela fazer um atendimento. Só que depois a quarentena nos pegou, né? pois Não é. pudemos. Mas eu ia fazer outro negócio, que eu tô precisando daquele que ajuda a emagrecer. Pelo amor de Deus, me ajude. Socorro, alguém me ajude. Pois Alguém é, fecha a minha boca, pelo amor de Deus. eu agora estou bem focada, apesar de ter feito uma pós em naturopatia, né? Eu estou muito focada nos atendimentos da plataforma do Access Consciousness, né? E aquele atendimento que a gente fez é um dos processos corporais do Access, supressão de célula de gordura, muito bacana. Com É, mas tinha que ter algumas feito mais, né? restrições, assim, de Olha, eu acho que tinha quantidade que ter de... feito mais, pelo amor de Deus. Com Ah, algumas esse restrições a Axis, esse gente aqui. pode marcar. Pois é. Não dá pra fazer a distância, não, né? Não, esse não. Gente, Axis é da mesma linha, né? Do mesmos estudos daquele barras de Axis, né? Só que Sim, tem outras variáveis aí, variantes, é isso daí. Tem, são outras tem outros ferramentas. tipos Isso. outras ferramentas que ela fez. É muito interessante isso aí. Tem as Muito barras de legal. Axis, que é a primeira ferramenta, depois tem o facelift, que também é um processo. Ele é Dá pra muito fazer bastante. voltado, ele foi muito divulgado no Brasil como sendo uma forma de rejuvenescimento, mas ele trabalha muito os julgamentos e vários outros processos corporais, né? Que daí a gente vai trabalhar a supressão de célula de gordura, ativação cerebral, para aumentar a nossa capacidade cerebral, para aumentar a imunidade do nosso corpo, né? As doenças que não são doenças assim racionais, digamos, doenças que surgem muito com fundo Psicossomática? psicossomático, então tem processos específicos, é bem bacana.
Ai, que E até legal. para situações paralelas, coisas que a gente pega dos nossos pais, né? As Ah, mimetizações é muito isso, legal. isso é perfeito. E qual que é a tua página, se o pessoal quiser te seguir? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram, então, é terapeuta, underline holística, underline Laura, underline Koch. Koch. Bem grande. Tá. Alguém tá aí que pode. Algum meu ajudante de palco está presente. Deixa eu ver se eu Pode consigo escrever. botar aqui. Será que tu consegue escrever? Consigo. É terapeuta, underline holística, underline Laura, underline Koch, né? Que é Isso. C-O-C. Não, Não, K-O. K-O. K-O-C-H, né? Tô Isso lembrada? aí. É? Tenho Isso. memória, O viu? bacilo de Koch. E isso mesmo. Ah, e tu deve ter estudado isso, deve ter pensado. Ali, ó, ela escreveu ali, gente. Ali o contato dela, ó. E tem várias coisas que ela posta, de vez em quando eu até imito ela. Eu vou lá e digo, ó, vou te imitar. Esse dia ela postou um, né, do cara que volta no tempo, né? Você lembra aquele que eu comentei de um livro que eu li Ah, do sim, sim. Tu Cury? comentaste do Augusto É, Cury. isso, do Augusto Cury, que tem um livro que parece aquela charge ali, parece um negócio do livro Isso. Era a a ver com a chargezinha do história cara dele. dizendo que tinha matado o Adolf O Hitler. Hitler. Isso, exatamente. E tá quase na hora já, falta 5 minutinhos. Se quiser falar alguma coisa final aí, fazer propaganda do teu trabalho, teus estudos atuais, tu Eu tá quero atendendo agradecer. presencial? Eu estou fazendo atendimentos presenciais, eu estou cuidando da quantidade de pessoas, tá? Estou fazendo no máximo 2 pessoas por dia, Uhum. tendo um bom espaço de tempo entre um e outro, fazendo asepsia da sala, né, com álcool 70 na maca. A gente não está usando cobertas, nem lençóis, nada, nem tem tapete, justamente para diminuir o máximo desse contato e dessa fixação do vírus, né? Agora eu já estou com viseira, então, além de estar usando a máscara, eu estou usando viseira também de acrílico para diminuir a dispersão de partículas, Sim, álcool gel antes e depois de atender os clientes, e com esse intervalo maior para poder ter essa ventilação, ter essa circulação de ar, e até mesmo colocar aroma, porque eu também trabalho com aromaterapia, e tem muita aromaterapia que trabalha nisso, né, dessa limpeza do ar, né, sim, eucalipto e capim-limão, assim, é maravilhoso nesse sentido. sim. Então, Tu quem tá. E quiser aí o paciente conhecer. também tem que usar máscara. Sim, quando o paciente ele tem, né? Eu não tenho para disponibilizar, eu não consegui disponibilizar para o paciente, para o cliente, né? Mas Sim, eu mas uso. eles têm que usar as deles. Eles têm que ir com a deles, né? Sim, E o lugar que ela atende, gente, é bem fácil para quem é de Porto Alegre. é É aqui no perto ali bairro. do. É, no perto do Zafari da Cabral, sabe? Que ali é aquela lomba que sai lá em cima no IPA, mas é bem no início, não precisa subir aquela lomba, para quem não sabe o que é. É uma ladeira. É, Tem que traduzir, que vai ter gente que não vai entender. isso Tá aí. É certo? ali Ai, na muito Coronel. obrigada, Laura. Fala, Eu que te desculpa. agradeço. Não, eu ia dizer que é na Rua Coronel Paulino Teixeira, né? Que é um espaço Muito assim fácil. bem bacana que tem vários outros terapeutas que também atendem. Então ele é um espaço bem holístico, assim, bem bacana. Eu adorei. Eu já conhecia porque antes ali, na parte de cima, era o meu cabeleireiro, Agora né? minha sala foi lá para cima, tá? Agora eu tô com Ah, uma é? sala só para mim. Aham. Ai, que fina! Que legal! Então tá, muito obrigada por ter aceito meu convite. Eu que E tá agradeço o muito convite. legal essas técnicas que tu trabalha. Tô louca para voltar lá e fazer. Tô precisando, que nem a Ana Paula disse ali, meu Deus do céu, preciso fazer isso quando acabar a quarentena. Porque tá todo mundo meio em casa e a gente inventa moda de comida, essas coisas, né? E outra, É também verdade. melhora as crenças limitantes que a gente tem, né? De medo, eu vou pegar, sabe? Eu sou suscetível, sei lá. Acho que sempre é bom a gente estar com a cabeça boa para o nosso sistema imunológico tá bom também, né? É isso aí. Então tá, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho e um Obrigada. beijão.
Desde até Ai, sábado. e a gente se vê sábado, porque ela também é uma das terapeutas que vai fazer meu curso. Eu fiquei tão feliz. Quando eu olhei o nome lá, que eu recebi um e-mail, ai, adorei! Ai, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar até com vergonha quando eu começar a falar. Que bom. Vou tirar o microfone de vocês para vocês não me corrigirem, tá, é louco? Tô brincando. Tá bom? Beijão então, Laura. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, que legal que foi hoje, né? Ai, eu adorei as duas. Vocês gostaram? Ai, eu achei assim muito, assim, bem complementar, sabe? Bem assim que encaixou e fluiu. E acho que foi uma conversa bem boa. Quem quiser saber mais do curso, tem lá nas minhas postagens do Instagram, na minha página. Tá? Ainda tem vaga e tá um valor bem acessível. E assim, ó, uma outra terapeuta, a Dani, lá de Santa Rosa, aceitou o meu convite. Então, quarta-feira vai ter live com a Dani, que tá ali, ó. A Dani tá assistindo, que é outra terapeuta floral lá da Terra da Xuxa. Então, a gente vai trazer a experiência dela com essas terapias, dela tomar e tudo, do curso. Ela fez o curso lá na Unijuí, né? Mas olha, acho que vai estar bem legal. Essa semana aí nós vamos trazer muita gente interessante aí para conversar, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram e até quarta, então. Na quarta vai ser às 19 horas, tá bom? Hoje foi às 18, né? Sim. Tá bom? Ó, lá da tua terra, Ana. Estaremos juntas sim, Dani. Então tá. Beijão. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Vou deixar gravado aqui.